A irmã Judite, ela nos fez a seguinte pergunta. Ela nos informa que ela tem um animal de estimação, ele está doente, então pessoas têm orientado a sacrificá-lo. Então ela nos perguntou, muito preocupada, se esse sacrifício do animal seria o cometimento de um pecado. Então nós gostaríamos de responder à irmã, à luz da Bíblia, embora a Bíblia não tenha uma orientação específica sobre essa situação, nós temos textos que nos levam a nós termos então aí uma resposta para a nossa irmã. Há um texto que nós aqui podemos citar, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então Paulo, quando escreve esses versículos, é porque ele examinava todas as coisas que fazia, e a partir dessa análise, com a orientação de Deus, ele concluía se ele poderia fazer algo ou não. Nós queremos também declarar que a Declaração Universal dos Direitos Animais, ela tem no seu artigo 3, ela tem duas letras que figuram sobre isso. A letra A, ela fala: nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis. Já a letra B fala: se a morte de um animal é necessária, ela deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Então nós temos aí uma aplicação que nós já podemos ter uma base do que pode e o que não pode ser feito. Mas eu gostaria de fundamentar em 2 pontos essa resposta à nossa querida irmã Judite. O primeiro ponto que nós devemos observar: o sacrifício do animal, ele é para cessar o terrível, o incurável, o sofrimento interminável desse animal. É o primeiro ponto. Seria para isso o sacrifício? O segundo ponto: esse sacrifício seria pura e simplesmente para aliviar o transtorno, o trabalho, o incômodo que essa doença do animal causa àquele que está cuidando dele? Então são 2 perguntas de foro íntimo. Então a irmã Judite, ela mesma tem que responder. Se for no primeiro caso, é o sofrimento do animal, então eu tenho para falar para a irmã que não há pecado nessa questão. É para o alívio do sofrimento do animal. Mas há um terceiro ponto, nós falamos de 2 fundamentos, mas há um terceiro ponto de suma importância que não pode ser deixado de lado. É a orientação do profissional. Eu acredito que a irmã está sendo acompanhada pelo médico veterinário. Então esse médico veterinário é que pode orientar a irmã nesse sentido, se pode ou não sacrificar um animal. Então fique tranquila com relação a isso, não tenha alguma preocupação com relação a essa possibilidade de pecado, porque o ato de misericórdia no animal nesse sentido, ele é louvável. O livro de Provérbios, no Provérbios 12, versículo 10, fala sobre isso, fala que o justo, ele tem consideração ou olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias ou as afeições dos ímpios são cruéis. Então a irmã tem essa preocupação de olhar pelo seu animalzinho, e essa preocupação, então, fez com que a irmã nos fizesse essa pergunta. Então, fica tranquila, irmã Judite, que Deus te abençoe. Amém. Que o teu animalzinho seja curado, se for assim. Mas se assim não for, fica tranquilo e teu coração fique tranquilo nessa questão. É interessante, né, pastor Cícero? Porque, às vezes, as pessoas acham que os animais eles, são algo assim, como se fossem objetos. Na verdade, não é. Na verdade, ele acaba sendo um parente, né? Verdade. Acaba se tornando um membro da família, porque o cuidado, o zelo, né? E a gente acaba também se afeiçoando a ele a tal ponto que a gente sofre junto. Verdade. E a gente não quer sofrer. Então nós entendemos aí o coração da irmã Judite. Verdade. E tenho certeza que após essa direção bem clara e que trouxe paz ao coração dela, tenho certeza que agora ela tem uma diretriz, não só dentro da palavra, que foi muito importante, que o irmão falou aí no livro de Provérbios aí, é algo que nós achamos que a palavra do Senhor é simplesmente, somente assim, para o homem. Nada que seja paralelo ao homem esteja relacionado. E não. O Senhor Deus tem todo um zelo aí, como nós podemos ver. Né? Toda a criação. E a terra e tudo. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, criou do nada. E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Também tive uma pergunta, uma pessoa conversando comigo, ela é católica, não praticante, mas ela falava a questão do batismo. Então ela me perguntou assim o seguinte: Max, mas me diz uma coisa, eu sou batizado na igreja católica, eu preciso ser batizado, se eu me tornar crente, eu preciso ser batizado? Há necessidade de eu ser batizado? Ele ainda brincou, tem que mergulhar lá, vocês têm que mergulhar a minha cabeça lá na pia, lá no tanque batismal.
Então, as pessoas não têm assim, a noção. Né? O primeiro ponto que eu respondi a ele, eu falei assim, ó, primeiro, você sabe o que significa a palavra batismo? Batismo significa mergulho, significa imersão. Sim. Então eu falei o seguinte para ele, eu não sei se você considera batismo, que você passou pela Igreja Católica, eu não vou discutir com você, mas você não passou por um batismo. Jogaram água na sua cabeça, passaram óleo na sua fronte, mas não precedeu o imponderável, o necessário que era o treino. Então, a resposta que nós podemos ter, talvez você, meu querido, minha querida, que está nos sintonizando em nossa programação nesse dia, talvez você também tenha essa dúvida, ou talvez você não saiba responder, se assim lhe foi perguntado. O primeiro ponto que nós devemos ter em mente é que o batismo cristão ele é uma das ordenanças que Jesus instituiu para a igreja, um pouco antes da sua ascensão. Se nós lemos lá Mateus 28, versículo 19 e 20, nós vamos ver o quê? Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Li aqui o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, os seus versículos 19 e 20. Então essas instruções de Jesus, elas deixam bem específico o quê? Que a igreja ela tem a responsabilidade do quê? Ensinar a palavra de Jesus, fazer discípulos e batizá-los. Então essas coisas devem ser feitas em todos os lugares, em todas as nações. Então é uma ordenança do Senhor Jesus até a consumação do século. Então, se não tivesse nenhum outro motivo, o motivo que nós temos é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse batismo, as pessoas às vezes pensam assim, mas o batismo só veio na época de Cristo, depois de Cristo. Não, o batismo já acontecia antes. Nós vemos os judeus sendo batizados, nós temos os judeus de nascimento, os judeus prosélitos, que eles eram circuncidados e batizados no judaísmo. Sim. Tem toda já havia esse ato do batismo. Nós vemos o próprio João Batista batizando. Então as pessoas às vezes me perguntam, mas o batismo de João Batista era o mesmo batismo de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu digo, irmão, que não. À luz da Bíblia eu digo que não. Porque o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento. Baseado na lei. Exatamente. Então, e nós temos alguns textos que nos mostram isso. Se nós lemos o livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 a 26, nós vamos ver, a palavra nos fala o seguinte. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então aqui nós já vemos que nós estamos falando de dois batismos, Sim. O batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviam Priscila e Áquila, levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, o caminho da salvação. Já em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7, e depois também temos no capítulo 19, versículo 1 a 7, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, o mesmo Apolo, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, mais uma vez. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Então, João Batista preparava o caminho para São Jesus. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e esses eram ao todo uns 12 homens. E dentro disso, pastor, o senhor estava aí colocando bem claramente, interessante que era como João Batista batizava. Verdade. Ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele batizava segundo a lei, que era o quê? Arrependei-vos. E isso quando ele não usava palavras sutis e encantadoras, dizendo, arrependei-vos, raça de víboras. Verdade. Não é? Então, dentro daquilo que ele tinha como conhecimento da lei, ele batizava segundo a lei. Porém, o batismo de Jesus era segundo a graça, que aí vinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dentro disso também, pastor, se nós pegarmos
em Marcos, né? Aqui sobre a apresentação do Senhor, por exemplo, batismo de João, na realidade, em Lucas aqui, fala sobre o batismo de Jesus, que Jesus também foi ao encontro de João Batista. No capítulo 21 e 22, fala aqui o procedimento do que aconteceu quando Jesus foi batizado nas águas. Interessante. E aqui no versículo 21 do capítulo 2, diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos os dias da purificação, e segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este nome era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe dada a revelação do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quais os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Aqui não está falando que a criança foi batizada. Ela foi simplesmente apresentada. Segundo o quê? A criança não tinha pecado. E o batismo é para quem? Tem pecado. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, o batismo cristão, ele tem um significado mais profundo. O irmão mesmo já citou. O batismo cristão, ele deve ser feito na forma trinitária, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é o que torna cristão aquele que é batizado. Então é através dessa ordenança que uma pessoa é admitida na comunhão da igreja. Quando nós somos salvos, nós somos batizados pelo Espírito do corpo de Cristo, que é a igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo fala assim: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o batismo pela água, ele é uma reconstituição do batismo do Espírito Santo. Então o batismo cristão, ele simboliza o quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E ao mesmo tempo, ele também simboliza a nossa morte ao pecado e a vida nova em Cristo. Então, quando um pecador confessa o Senhor Jesus como Salvador, ele morre para o pecado. Paulo fala isso, Romanos 6, versículo 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o batismo, logicamente, que dentro de um simbolismo, ele simboliza a morte para o pecado e a vida para Cristo. Então é levado a uma nova vida. Paulo ainda em Colossenses 2, versículo 12, ele fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então estar submerso na água representa a morte para o pecado. Emergir representa o quê? A vida santa e purificada que vai seguir a salvação. Paulo ainda em Romanos 6, versículo 4, coloca desta forma: somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em resumo, para nós termos um entendimento mais amplo e mais simples do que nós podemos falar do batismo. Ele é um testemunho exterior da mudança interna na vida do crente. Que lindo, né? Muito bonito. Um testemunho exterior, ou seja, nós mostramos que na nossa parte interna há uma mudança. Então o batismo do cristão é um ato de obediência ao Senhor depois da salvação. Embora o batismo seja intimamente associado com a salvação, ele não é um requisito para ser salvo. A gente também deixar bem claro isso. Quer dizer que se creu e não foi batizado, não é salvo? Não é isso, porque é crer e foi batizado. Então a Bíblia mostra em muitos lugares a ordem desses eventos, que é, primeiro, a pessoa crê no Senhor Jesus, então é batizado. Então esta é a sequência vista. Atos 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então um novo crente em Jesus, ele deve o quê? Desejar ser batizado o mais rápido possível. Lá se nós lemos o livro de Atos, no capítulo 8, nós vemos Felipe, quando ele tem um encontro com o eunuco, ele compartilha as boas novas de Jesus Cristo com o eunuco etíope, e seguindo eles caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse-lhes o eunuco: eis que aqui há água, que impede que seja batizado? Imediatamente
eles pararam o carro e Felipe o batizou. Então, o batismo, ele ilustra o quê? A identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em todos os lugares onde o evangelho é pregado, as pessoas devem ser batizadas. Então, a necessidade do batismo, às vezes as pessoas ficam muito tempo na igreja, aceitam a nosso Senhor Jesus Cristo, mas não querem passar pelo batismo. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Volto a falar, não estamos aqui afirmando que é o batismo que salva, não é o batismo que tira o pecado. O que tira o pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Mas é a tua confissão de fé. Confissão de fé, né? O batismo é algo extremamente profundo. Às vezes as pessoas passam pelo batismo e parece que esquece o batismo. Porque o primeiro ponto do batismo, por isso que eu falo, tem que ver que batismo que a pessoa passou. Eu já conversei com uma irmã e eu perguntei a ela, você foi batizada? Fui. Mas você foi preparada para o batismo? Aí ela deu assim aquela balançada de cabeça, como quem diz não. Não. Mas como é que foi o teu batismo? Olha só, pastor Cícero, como que foi o batismo dessa irmã. Ela me falou que ela foi numa determinada igreja, não vamos aqui falar a denominação, mas que ela estava ali assistindo o culto e havia batismo naquele dia. E ela teve necessidade de ir ao banheiro, ao sanitário. Então ela foi ao sanitário. Quando ela foi no caminho do sanitário, era no mesmo caminho das pessoas que iam sendo batizadas. Aí tem uma pessoa lá que estava com as batas lá, que você vai ser batizada? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, vou. E ela falou, não, mas o Espírito Santo falou para mim que eu tinha que ser batizado. Amém, se ele te falou, segue o Espírito Santo. Mas são coisas assim, que a palavra fala, aquele que crer e for batizado. Então só podemos batizar aquele que vai professar a sua fé. Aí eu perguntei a ela, mas fizeram alguma pergunta para você? Não. Me pegaram lá, me batizaram, eu saí batizado, cheio do Espírito Santo. Amém. Não vou aqui discutir isso, mas são coisas que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. São perguntas, assim, às vezes, que parecem simples, mas se nós não tivermos um entendimento, às vezes a gente pode também não passar. E para poder fechar essa palavra, né, pastor, em João capítulo 3, versículo 3, o próprio Senhor Jesus respondendo, né, a Nicodemos, ele disse assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um complemento da palavra do Senhor com tudo que nós estamos dizendo. Interessante a sua bem colocação, que aquele que tem como passar pelas águas e não passa, constitui desobediência também. Não é? Constitui desobediência também, conforme a palavra do Senhor. Mas, primeiro, vem o arrependimento. Porque tem muita gente que não se arrepende e se batiza. É verdade. E como é que fica? Não tem validade, né? Não tem validade. Porque, na realidade, o batismo é para arrependimento. É aqueles que se arrependeu dos seus pecados, ele vai fazer uma confirmação da sua fé diante dos homens. Com aquele ato que o mergulho, ele vai mergulhar, vai deixar lá embaixo o velho homem e vai se levantar ali uma nova criatura. Amém? Amém.